Um tema que há algum tempo eu quero trabalhar aqui e falar com vocês, e também foi muito pedido lá nas caixinhas, né? Quando eu abri, faz tempo até que eu não abro as caixinhas para saber o que vocês querem ouvir, é sobre a ampliação das nossas conexões espirituais. Vocês gostam desse tema? Já, né? Um bom gancho é o Iniciações de Luzes Pleiadianos, gente. O livro que eu indiquei domingo. Vamos só pela base, né? Vamos pela base. Todos nós somos seres espirituais, certo? Certo. Alguns vieram aqui nesse mundo com esse caminho um pouco mais bem desenvolvido do que outros, mas todos nós temos esse caminho, tá? Todos nós somos seres sensoriais, todos nós temos, né, essas conexões espirituais profundas, só que cada um desenvolve isso da sua forma e do seu jeito, e que é muito importante a gente considerar isso. A gente está vivendo um momento, vamos pro primórdio, antes de chegar no momento. Antigamente, quando a gente falava de conexão espiritual, a gente pensava em pessoas especiais. Não é verdade? Aquela pessoa, um mártir sofredor que sofreu. Por quê? Porque a gente vinha em um mundo ainda que havia muito preconceito, né? Muita turbulência, um mundo muito denso. Então, assim, vamos pensar até aqui agora, quando anos 80, anos 90, quando a minha mãe estava desenvolvendo a espiritualidade dela. Quando a minha mãe estava em processo de desenvolvimento. Minha mãe sempre teve uma mediunidade muito forte. Não sei se a tia Marilda tá aí. A tia Marilda, na época, as duas desenvolviam-se juntas. A tia Marilda, que eu sempre falo para você do trabalho filantrópico, gente. As duas desenvolviam-se juntas e realmente não era um caminho tão aberto e tão fácil para elas. Era muito difícil. Primeiro porque não se tinha muita informação. Elas estavam em processo de desenvolvimento, por exemplo, a tia Marilda tinha médio de corporação. A minha mãe canalizava, minha mãe doutrinava, a tia Marilda incorporava. E elas não sabiam muito bem como desenvolver, né? E ali um grande processo de desenvolvimento dentro de casa espírita, muito bonito que elas passaram. A tia Marilda até hoje ela tem um trabalho incrível, né? Fantástica, fantástica. Bom dia de Portugal, Suzana. Seja bem-vinda, meu amor. Então, era um mundo onde não oferecia nem informação, né? E a informação que vinha, lógico, eram das casas, cada um dentro da sua doutrina, dentro da sua forma de trabalho. Hoje em dia, né, adentrada a era de Aquário, um dos recursos mais importantes que está vindo à tona sem controle é o nosso dom espiritual. Coletivamente, não é algo que a gente, não, é para especiais. Não, essas pessoas que estão vivendo isso, elas são pessoas especiais, é coletivo. E de repente, nesse caminho coletivo, todos nós começamos a aprender que tem uma simplicidade, tem uma complexidade. Por quê? Porque a nossa mente nos rouba do processo. Mas tem uma simplicidade porque todos nós sabemos fazer isso. Todos nós sabemos fazer isso. Dentro da nossa estrutura, corpo, mente e espírito, o primeiro ponto, o primeiro lugar onde o processo sensorial acontece, gente, vai ser bem difícil explicar isso para vocês rápido, né? Por isso eu fiquei deixando para um dia especial, né? Mas eu vou dar o meu melhor, assim, com a maior simplicidade possível para que vocês compreendam, tá? E é lógico que vocês vão praticar, porque sem prática não tem, né? O primeiro caminho, né? Nossa primeira antena mediúnica é o nosso eu instintivo, é o eu do corpo, tá? E aí a gente já se conecta com as energias do mundo, certo? Você chega num lugar, percebe que o lugar não teve alguma briga, as pessoas estão disfarçando, ninguém disse nada, mas você capta. Você capta a energia daquele lugar, você sabe que aconteceu alguma coisa ali. Você sabe que a pessoa está mentindo.
pessoa tá falando, gesticulando, bababá, mas tem uma energia. Tem uma energia. Quando a gente está perto de perigo, um pouco antes do perigo acontecer, tem uma energia que vem. E o nosso sensorial acolhe, né? O nosso sensorial sabe o que está acontecendo ali. Por quê? Porque esse é o primeira antena, né? O nosso eu instintivo é a nossa primeira antena em conexão com o que acontece no mundo. O que aconteceu desde a nossa infância? Percebam como a criança, principalmente criança de primeiro setênio, como a criança, ela tem isso muito bem desenvolvido, como ela tem esse recurso. Ela olha para a comida, ela sabe se o corpo dela precisa daquele alimento. Isso eu falo sempre em curso. A criança, beijo titio, não quero. Gente, a gente precisa respeitar. É claro que a gente precisa conduzi-los, né? A gente precisa conduzi-los, a gente precisa ensiná-los de alguma forma, né? Então tá, não quer dar um beijinho, então dá um beijinho de longe. Ou, né, seja educado, né? Mas quando que a gente mata o sensorial? Quando a gente começa a fazer coisas que não são autênticas. Porque o nosso eu instintivo é extremamente autêntico, íntegro. E é muito complexo isso, gente, é muito complexo. Então, aquela coisa de agir por conveniência, de sentir uma coisa e fazer outra, começa o processo onde a gente começa a deturpar esse recurso mais extraordinário, mediúnico que a gente carrega. Então, para nós adultos, é praticamente um retorno à origem. Vocês entendem o que acontece na jornada da cura da criança infantil? Como não é só memórias? Eu falo, repito e digo... Gente, memória é o mínimo que acontece lá, você acessar. Mas há um resgate de vários polos e vários pontos que a gente faz naquele momento em que a gente toma, onde aquelas curas espirituais acontecem, onde a gente volta a trazer essa energia. Né? Essa energia que todos nós tivemos, né, na infância. E que por algum motivo, né, medos entraram, paradigmas entraram na nossa vida e a gente perdeu, né, essa conexão profunda sensorial, essa conexão profunda com o mundo, e a gente também parou de se conectar energeticamente com as pessoas, mente. Então, a mente, né, o que eu acho, o que eu aprendi, essa é a nossa secretária, eu explico sempre muito, né, o corpo mental. Cito sempre o Divertidamente da Disney, porque o dia que eu vi, né, eu já citava a secretária, eu achei extraordinário o filme, explicando a nossa mente. O que ela tá ali? Ela serve para a gente se conectar, né, e sobreviver dentro desse mundo. Então ela é extraordinária sim, por quê? Porque ela ajuda a gente a poupar energia. Ela ajuda a gente quando armazena as informações, eu toco o dedo no fogo, vejo que queima, a informação está ali, eu não preciso tocar o dedo no fogo novamente. E assim a gente vai crescendo, né, e se desenvolvendo a partir de experiências, ideias, traumas, o que te disseram, como agiram. Só que tem a terceira parte, que é o nosso corpo espiritual. A gente se desenvolveu muito bem a partir desse corpo, e a gente negligenciou esse. Muito, gente, muito. Sabe que o mal da humanidade é a gente não sentir. A gente precisa retornar para esse lugar, o sentir de verdade. A gente está acostumado aqui, ó, tanto que é difícil até fechar o olho para meditar. A gente não sabe mais sentir. E daí é por isso que há uma sexualidade corrompida. Porque ela não acontece só da forma em que ensinaram a gente. Ela tem um caminho sagrado, energético que acontece. Outro ponto. Nos tornamos enganáveis porque a gente não sente o que está acontecendo. Nosso poder está na mão do outro. A nossa força está escassa. Esse é o sensorial, não é só a mediunidade, gente. Toda a nossa força tá aqui, toda a nossa força. E quando a gente volta para esse lugar, a gente fica poderoso. E a gente é poderoso.
muito poderoso. Se a gente só conduzir a nossa energia para o lugar certo. Agora eu falo para vocês, força vital, corpo, tá? A nossa energia de prosperar, de força, de execução, de crescimento é exata essa energia. Por que exato? Olha, pensem nisso, mas eu vou deixar só o questionamento. Por que exatamente, tá? Esse mundo rouba a gente? Em qual ponto? No medo, TV, jornal, noticiário. Veja como o mundo é perigoso. Veja, medo. Né? Outro ponto, sexualidade. Tá? Não preciso aprofundar isso, mas a gente sabe que a gente vive um mundo totalmente corrompido. Essa energia mal empregada é a sua força, ó, totalmente. E ali está também a energia do executar, do prosperar. Se nesse lugar todo em que a gente foi bem certinho, né, doutrinado, né, a perder tudo isso, toda essa força, o que acontece com a gente? A gente fica fraco. Nós somos seres fracos. A gente não executa nada. A nossa mão está na mão dos outros. Vocês não acham um esquema muito bem planejado? Aí sim, é bem fácil conduzir uma grande massa. Então, percebam que a nova era, e é um movimento silencioso, ó, 666, a louca dos números. Essa nova era está conduzindo a gente magnificamente para o retorno do nosso poder, para o retorno profundo do nosso poder. Nós estamos começando a reaprender coisas que, quanto humanidade, a gente esqueceu. E como agora, né, contextualizando, vocês entenderam as três partes. Corpo, a nossa força, as primeiras antenas, ali tá também nosso campo intuitivo, a intuição, né? O corpo mental, que é o que a gente desenvolveu magnificamente bem, eu brinco nos cursos assim, ó, a secretária, né? A mente, a secretária, ela tá com função de instinto, ela tá com função de secretária, tá com função de diretora, a coitada tá em colapso há quanto tempo? Tudo bem, ela é funcionária do ano, né? Ela é funcionária do ano, porém, tá em tempo de a gente destinar melhor os papéis, né? Tia Marilda, eu falei de você agora. E daí é que a gente vem pro espírito. Então percebam como que a gente aprofunda o processo de desenvolvimento espiritual. A meditação, ela é extraordinária, mas não é só isso, gente, não é só isso. A gente tem que voltar a aprender a sentir, a ter presença, que é o recurso que o nosso corpo traz. Por isso que a atividade física, voltar a sentir a força, eu não falo isso tem que ser prazeroso, né? Não é um castigo. Você sentir a presença através da sua respiração, você começar a ativar esse sensorial, é um dos caminhos que ajudam a gente a expandir muito espiritualmente. Outra coisa, disciplina. Lembrem, disciplina flexível. Agora eu dei um curto na cabeça de vocês, né? Vamos contextualizar isso. É muito importante, gente, dentro do caminho espiritual, a gente saber o que quer. A gente, olha, eu tô aqui, eu me sinto bem, o sentir-se bem sempre leva a gente para a direção da expansão, né? Eu me sinto bem. Então, eu quero mais, eu quero me sentir ainda melhor, eu quero cada vez me sentir melhor. E esse lugar vai alimentando e a gente precisa ter disciplina. Por quê? Porque a gente precisa exercitar. Só que a gente não pode fazer isso com uma mão de ferro, entende? Não é aquela disciplina todos os dias, às 8 horas da manhã, e naquele dia que você acordou explodindo de dor de cabeça, que você acordou talvez com as emoções que não, você vai sentar lá e vai se obrigar a fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Nesse dia que você não tá legal, bota uma música, dança. A gente precisa de uma disciplina flexível se ouvindo. A gente já tá nesse carrasco há muito tempo. E a gente começa um desenvolvimento muito bonito, inclusive quando se escuta. Eu falo muito meu exemplo, mas não sei se meu exemplo funciona para muita gente.
tá? Eu tenho um processo onde nem todo dia tais práticas servem, entende? Eu tenho muito essa conexão, né, com várias formas de me sentir. E eu tenho disciplina, só que eu não faço as mesmas coisas todo dia, porque cada dia eu percebo que eu preciso de uma informação. Tem dias que eu preciso ficar quieta, eu preciso fazer meditação de silêncio. Então eu faço as minhas conexões espirituais em silêncio. Tem dias que eu só quero sentir uma música, então eu coloco uma música que emociona mesmo, me sento na frente do altar, observo Jesus, fecho os olhos e levo ele para dentro de mim. Tem dias que eu converso igual uma tagarela com ele, porque eu tô precisando conversar com o meu melhor amigo. Eu entrego para ele o meu pequeno eu. Tem dias que eu quero conectar, então eu faço processos respiratórios, eu canalizo, eu escrevo. Tem dias que eu não quero nada disso, eu quero é dançar. Então naquele dia eu vou tomar banho, boto um mantra, danço, sinto a energia, transformo a água. Opa, voltou, né? Transformo a água do chuveiro em uma grande fonte de luz para mim. E assim a gente vai começando a perceber que o sentir-se bem é mais importante, né? A gente ser flexível, a gente sentir-se bem é muito mais importante do que qualquer coisa. Meditação guiada, ela é muito legal, porque ela ajuda a gente a ir entrando numa profundidade, né? Muito mais fácil, mas com o tempo e com a experiência a gente começa a desenvolver as nossas próprias técnicas, e essa é uma chave importante, gente, tá? Tem muita gente que me fala assim, eu tava fazendo a meditação, inclusive a de Shambhala, e você tava conduzindo a meditação, né? Porque vocês sabem que isso aqui não é só meditação, né? Vocês sabem que todo dia a gente vai, acessa esse campo de energia e traz uma nova informação para o nosso espírito, para o nosso corpo. Então é um processo curativo também, porque há energia, né? Há um campo que está preparado para todo mundo. Então a pessoa fala para mim, Vani, eu tava fazendo a meditação com você e você tava conduzindo a gente assim a uma cachoeira e eu tava no mar. Eu tava sentindo os meus mentores, eu tava recebendo direcionamentos totalmente diferentes do que você tava falando. É isso, é isso. A coisa, quando a gente acessa, quando a gente começa, percebam, corpo, mente e espírito. O corpo sente, se entrega a um processo de presença. Segundo, a mente, ela silencia. Meu Deus do céu, não vou conseguir isso nunca, minha mente não fica quieta. Gente, a mente fala com todo mundo, comigo, fala com você, fala com todos. Com todos. Funciona assim. Com todos, só que é um exercício. Você não vai conseguir no primeiro dia de academia e sair sarado. A mesma coisa é com a prática espiritual. Então você se senta, o seu corpo, você se entrega, ele precisa estar confortável, ele precisa estar numa postura confortável, para que você possa deixar a energia fluir pelo seu corpo todo. É necessário uma presença. Só que a mente, claro, a memória é curta. Você tá aqui e você tá em 1000 lugares. Aí você começa a meditação, o que acontece? Não varri a casa. Meu Deus, não respondi o filho da vizinha. Ele deve achar que eu sou uma mal educada. Meu Deus do céu, esqueci de varrer os fundos da casa. Meu Deus, esqueci tal coisa. É assim, gente, é assim que acontece. Acontece com todo mundo, tá? Só que quando a gente começa a exercitar, você começa a perceber, lembra? Eu adoro o exemplo que Bhagavan dá sobre o ladrão, que é a mente. A mente é o ladrão. Quem fez Jornada dos Relacionamentos viu, né? Que a nossa mente joga sujo com a gente. Ela faz a nossa visão deturpar. Fala que o Bhagavan dá um exemplo falando que a mente é como o ladrão que rouba a casa. Então, sorrateiramente, ele entra no escuro da noite. O que é o escuro? A falta de consciência. Eu não estou consciente do que está acontecendo. Então, vai, rouba e vai embora. Quando a gente se torna consciente, que é, né, o importante aqui, que é quando você
Quando você entende essa chave, você avança nas suas práticas, tá? Quando você percebe que a mente, ela é o ladrão, você ouve o ladrão, observa o ladrão, você acessa a sala que o ladrão está, acende a luz e apenas olha para ele. É claro que ele muda o comportamento, é claro que o ladrão vai embora. Ele não vai mais fazer o que ele fazia todo dia. Então é um processo de se tornar observador de si mesmo. Essa frase, ela é clichê, né? Todo mundo fala. E como parece difícil entendê-la, né? Observador de si mesmo é quando eu estou presente, só. Eu tô aqui. Então, quando eu tô aqui, eu tô em meditação, eu tô aqui. E minha mente começa, meu Deus, não respondi o fulano? Você volta. Você não briga, com a mente não se briga, com o ladrão você não briga, que ele te dá um tiro. Você quer perder sua prática é brigar com o ladrão. Então é a arte, né? Brigar com o ladrão é igual o mar que bate na pedra, né? Gera uma força muito maior, então você não briga. Faz como o rio, a pedra está lá, a água contorna, a pedra sempre vai estar lá. E o rio não deixa de correr porque há a pedra. Vocês entendem? Isso. Não tem como extinguir, anular a mente. Ela está ali, ela vai estar. E ela tem a sua importância. Só que nós, quando começamos a ficar forte, nós aprendemos a contornar. Como contornar a pedra? Estou na prática, a mente fala. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ok, depois eu faço. E você volta para a respiração. Volta, depois eu faço. E você vai começar esse processo de retorno. Então, toda vez que a mente fala, você volta a atenção para a respiração, levando sempre o ar até o baixo ventre, com tranquilidade. Volta. Aí, gente, você começa a prática, você vai voltar 100 mil vezes. Você vai voltar, sei lá, 200 vezes. E talvez aquela prática você passe só indo e voltando. Mas só o fato de você fazer esse movimento, você já está expandindo. Você já está começando o processo de expansão. E vocês não sabem como a gente amplia a nossa conexão. Quando a gente começa a entender essa simplicidade, esses pontos simples, tá? Aí na próxima você vai perceber que você vai voltar menos. Então percebam o quanto é importante a gente ter disciplina. O quanto é importante a gente exercitar. Vamos lembrar o que o Vitor fala? O Vitor fala assim, a Vani faz a meditação todo dia, mas não fiquem dependentes. Percebam a força disso. Percebam a força, que muitas vezes não é nem o fato de estar comigo ou não estar comigo. É de você deixar o teu universo se manifestar. Não achar que eu manifesto o seu universo. Eu acho que essa é a primeira chave, a chave mais importante. Nem eu, nem o Vitor, nem ninguém, né? A gente é como se nós fôssemos amigos que segura a tua mão e ajuda você a caminhar, mas a caminhada é sua. Entende? Porque de alguma forma hoje existem facilitadores para esse caminho. Quem fez a iniciação de Shambhala aqui, ergue a mão. Quando a gente abre, quando a gente se auto-aplica a energia de Shambhala, quando a gente traz essa energia, é como se fosse um grande tubo de luz que se forma ao nosso redor, certo? Aquele momento em que a gente entra nesse lugar e você, a partir desse momento, faz as suas conexões espirituais, você tem um avanço nessas conexões muito rápido. Porque naquele momento você tem um facilitador. Só que a gente precisa querer, né? Então não adianta, muitos têm a energia de Shambhala, que é uma baita de um facilitador. Gente, um baita de um facilitador. Mas não usa. E daí serve? Não é a energia que não é boa. É a gente que não usa. Então, é a gente que não está, né, dentro desse protagonismo, dentro dessa frequência, de entender que às vezes, através de ferramentas extremamente simples, a gente avança e avança muito rápido, gente. Quem se entrega avança muito rápido. E todos que me mandam a mensagem, eu falo isso. Tem um mérito. Eu tive uma experiência incrível, eu fiz. Tem um mérito, que não é só meu. Sim, os campos são fortíssimos, sim. A energia que flui é extraordinária, sim, ela é. Mas tem uma chave.
a sua entrega. Quando você se entrega, quando você vai além, quando você segue, quando você vai além, você simplesmente faz a grande transformação da sua vida. Agora é lógico, a gente pode ficar parado ali, né? No corpo mental. E a vida vai ficar do jeito que ela tá. E daí, eu não expando porque meu pai briga comigo. Não, gente. O poder tá na mão de quem? Você tem praticado? Você tem feito a sua parte? Porque eu preciso que alguém me ajude porque eu não consigo melhorar. A gente está vivendo um momento extraordinário, gente. Extraordinário. A gente está vivendo um momento que o ancoramento, os quantos de energia que estão vindo a esse planeta nunca vieram com a força e com a abertura que hoje tem. Se a gente quer, gente, se a gente está aberto, a coisa acontece e acontece rápido. Só que a gente precisa estar na postura, né? No protagonista. Não achar que uma vez que você tentou, você tem que conseguir. Porque é um processo. E tem ainda uma outra coisa para os experientes. Vamos aqui, ó, tia Marilda, vamos para os experientes já. Me falem se eu tô mentindo. A impermanência é a marca do nosso espírito. A gente não tá igual todo dia. É claro que hoje eu não tenho os altos e baixos que eu tinha antes. Até porque eu encaro tudo isso de uma forma melhor. Mas a gente tem dias que a gente está mais aberto, tem dias que a gente está mais fechado, tem dias que a mente está mais falante. Então isso serve para sempre, porque não é um processo aonde a gente simplesmente dominou. Não é um ônibus que tu entra e você vai chegar em algum lugar. Vocês conseguem compreender essa chave? É um caminho que não acaba. É um caminho que simplesmente não tem fim. A gente vai cada vez mais melhorando, mas o caminho continua. Talvez eu não precise mais ações tão fortes como eu fazia lá no começo, porque eu já entendi. Mas eu tenho outras agora, porque eu tenho outras demandas. Gente, eu lembro acho que eu já contei isso aqui. Eu não lembro bem quando foi isso, mas eu vou contar de novo. Quando a Maria nasceu, eu não conseguia meditar. E eu sempre meditei todo dia. Né? Gente, eu não conseguia meditar. Eu não tinha nem energia para me sentar, porque a gente fica, né? Quem já teve filho pequeno, 100% do tempo a gente está conectado com todos os nossos recursos à criança. Não tem nada que nos separe. Então eu colocava o sling, né? Aquele tecido, aquela malha, colocava ela bem, ia fazer ela dormir. Eu sempre cantei um Mula Mantra para ela. Eu começava a balançar o corpo, né? Com a mãozinha e cantar um Mula Mantra para ela. E eu ia entrando em estados, em pé. E eu comecei a perceber que eram meditações extraordinárias que eu fazia naquele momento, naquele estado de presença. Vanessa, mas como é que medita em pé? Gente, é um estado interno. A gente pode meditar de qualquer forma. A gente vai desenvolvendo quando a gente consegue alinhar. E eram os momentos mais extraordinários. Era o momento em que, através do espírito, eu ganhava força para viver aquele momento tão anímico, né? Tão conectado ao instinto, que é a maternidade. Então é extraordinário como muitas vezes dentro dos nossos processos a gente vai desenvolvendo através da nossa necessidade a nossa forma. E é para esse lugar que vocês precisam ir, porque nem tudo que funciona para mim vai funcionar para vocês. Nem toda a forma é válida para todos. A gente tem uma história espiritual, entendem? Isso é muito bonito. Então, é muito importante ter essa flexibilidade, ter essa autoobservação e perceber como funciona para você. Gente, essas dicas que eu dei são dicas simplérrimas, mas vocês não têm ideia. Se você simplesmente centrar e executá-las, gente, é claro que você não tem avanço se você não executar. Se a sua mente agora falar, isso é bobeira, isso é conversinha, claro que não vai dar certo para você, mas para mim deu. E dá certo para muitos, tá?
Então, nenhum ensinamento é válido quando não executado, tá? Do simples, isso para mim é uma máxima, assim. Do simples nós chegamos muito longe. A união de muito simples se transforma em algo muito surpreendente. E a gente deve começar com aquilo que se tem. Deve. Todos nós carregamos os mesmos recursos, tá? Agora eu vou e deixo meu coração com vocês, cheio de amor, cheio de luz, tá? Tenha um dia extraordinário. Sejam a mudança que você quer no mundo, sejam felizes, tá? E levem o meu amor com vocês. Ó, um beijo imenso para vocês.